A janela de transferências chegou ao fim, o Internacional não contrata mais ninguém, muito menos o Arangues, manda um jogador para o Bahia e agora pensa no seu futuro para o segundo semestre de 2023. Vamos falar sobre isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo beleza? Boa terça-feira para todo mundo, terça-feira Internacional ainda de folga. O Internacional de folga, ele só volta a trabalhar na quarta-feira, né? Depois desses desgastes aí contra o Melgar, agora até contra o Fortaleza também. Também teve o nosso querido agora Fluminense, né? Que foi goleado no final de semana. Então assim, o Internacional pensa muito mais dos seus bastidores do que qualquer outra coisa neste momento. Primeiro de tudo, a gente tem que falar que a janela foi encerrada, a gente tem que falar sobre Charles Arangues, a gente tem que falar sobre Caio Vidal no Bahia e a gente tem que falar sobre o destino do Edenilson. Então fica comigo até o final do vídeo e lembra, vai lá, kto.com, te cadastra e vem brincar com a gente aqui. Não só comigo, mas também com o Lucas Colar, Leandro Bess, com a galera do Voz do Gigante que tá diretaço lá na KTO, fazendo as múltiplas, apostando, ganhando muito dos jogos, tá? E tá muito bacana lá. Ó, tu pode usar o cupom ERNEST para ganhar 20% de free bet, beleza? Essa é a barbada da KTO para ti aqui, parceira do canal, beleza? Vamos lá. Primeiro de tudo, tinha falado para vocês aqui ontem, no vídeo da tarde, que o Internacional desconhecia que o Arangues tinha se liberado da Alemanha. Isso realmente não ocorreu. Ele segue jogador do Bayer Leverkusen, ele vai continuar lá, vai cumprir o seu contrato e o André Curi estava, na verdade, fazendo uma pressão para que o Inter fizesse uma proposta para o jogador e o jogador então tentasse a liberação lá numa operação praticamente missão impossível. No final das contas, a novela ganha mais um capítulo e a gente espera o que vai acontecer agora no início do ano que vem. Porque lembrando, o Arangues tem contrato até 2023, junho de 2023. Junho de 2023 que também vai ser o contrato de empréstimo do Caio Vidal com o Bahia. O empréstimo com opção de compra. Eu ainda não consegui os números totais da compra, mas quando estava para ir para o Genoa agora da Itália, a possibilidade de se transferir então para a Europa, o Caio Vidal, ele tinha estipulado, o Inter tinha estipulado por ele 1,5 milhão de euros para que o Genoa da Itália comprasse o Caio Vidal. Eu não sei, cara, eu não tenho certeza se o Bahia teria essa bala na agulha, né? Esse aporte financeiro tão forte para fazer isso da mesma forma, né, com o Caio Vidal, da mesma forma que o Genoa. Até porque o Genoa tem, ele faz parte, né, da SAF da 777 Partner, né? Já falei também para vocês aqui nos vídeos aqui do canal. Então, não sei se vai chegar a ser 1,5 milhão de euros. Hoje, 1,5 milhão de euros são quase 9 milhões de reais. Tu vai pegar ali mais ou menos uns 8 milhões e meio, 9 milhões de reais. Eu acredito que o Bahia não faria isso, tá? Então, daqui a pouco a gente tem que ainda buscar mais informações sobre essa questão. Tem uma questão também importante, né? O cara do VAR que o Adriano Chavará, o sobrenome dele é uma sopa de letrinhas pior que a minha, tá? Ele tá escalado agora, tá? Pro jogo da Copa do Brasil, tá? Pro jogo da Copa do Brasil entre Atlético Mineiro e São Paulo. E aí, meu amigo, é difícil, né, a gente pensar que a CBF, ela coopera, não só coopera, mas ela acaba sendo uma espécie de cúmplice dessa arbitragem ridícula que a gente tem dentro do Campeonato Brasileiro, quando o cara diz automaticamente no áudio divulgado pela CBF, do VAR, de que ele não sabia, ele mostra que ele não sabia a regra, ele faz perguntas em meio à conferência, como por exemplo, a inclinação do corpo do alemão vale ou não vale, né? Se você lembrar, o alemão estava fora da zona de impedimento, o alemão estava no campo de defesa,
né? Isso está bem claro. A maioria dos comentaristas de arbitragem do país inteiro falou sobre isso, né? Dizendo que era um absurdo o que houve no gol do Maurício, no gol que seria o gol do Maurício, né, no jogo contra o Juventude, contra o Fluminense, melhor dizendo. Tá? Tudo bem, ficou aquele leve 4, pague 3, mas é impressionante o nível da arbitragem brasileira. Por último, vamos falar o seguinte, vamos falar sobre o Edenilson, tá? Lembrando do Edenilson, o Edenilson é um cara que tem quase 300 jogos, 293 jogos pelo Inter, mais de 40 gols, se eu não me engano são 46 gols que ele tem com a camisa do Inter, tá? O Edenilson ele chega no clube em 2017, emprestado da Udinese, ele vem para jogar a segunda divisão, faz bons jogos, o Inter compra mais uma parte do passe, depois compra em definitivo, ele começa a ganhar um protagonismo, vira meia e aí a coisa basicamente passa a ficar em cima dele, né? O jogo passa a ser dele, o time ou a postura tática passa a girar em cima dele. E isso a torcida já não aguenta mais, isso a torcida, principalmente agora depois do Melgar, acabou a paciência de vez com o Edenilson. E o presidente Alessandro Barcelos ele fala sobre isso ao André Hernan numa entrevista exclusiva que o presidente concedeu para ele. O jornalista André Hernan, ele pergunta sobre o Edenilson, pergunta sobre as questões até financeiras do clube, e o presidente Alessandro Barcelos deixa muito claro de que o Edenilson é um ativo que ele espera, tá? Espera render dinheiro ao clube. Por quê? Porque o Edenilson, quando renovou o contrato agora na última vez, ele ampliou a sua multa rescisória para 5 milhões de dólares. Tá? Jamais alguém vai pagar 5 milhões de dólares pelo Edenilson. Mas, antigamente, agora na última vez, que o Edenilson teve proposta da Arábia, dos Emirados lá e tal, do Oriente Médio, eles já chegaram a oferecer 1,5 milhão, na casa de 1,5 milhão, quase 2 milhões. E a multa rescisória era 3. Então o Inter estipula um valor mínimo de 3 milhões para possivelmente vender o Edenilson. Porque a janela árabe, ela fecha no meio de setembro. Então a possibilidade de haver uma proposta para o Edenilson, ou então do empresário do Edenilson ir atrás de uma proposta, ela é grande. Sem contar assim, o Inter antigamente via que não tinha possibilidades de reposição ao Edenilson. Hoje ele começa a ver o Johnny como uma possibilidade de reposição, o próprio Estevão como uma possibilidade de reposição, Lucas Ramos como uma possibilidade de reposição, sem contar que o Internacional ele tem que vender na temporada 120 milhões de reais em ativos, em jogadores, porque senão não consegue cumprir a meta de vendas, tá? E a meta orçamentária, daí ela começa cada vez a afundar mais. Lembrando, o Inter já não consegue o dinheiro da meta orçamentária da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. E isso também dá uns bons milhões. Então assim, meu amigo, você pode ter certeza que se não for só pela pressão da torcida, vai ser também pela pressão aqui, ó, porque o Edenilson também é um dos maiores salários do grupo, tranquilamente passa de 800 mil por mês o que recebe o Edenilson. Então assim, vamos ficar de olho no que vai acontecer, não só ao longo dessa terça-feira, mas ao longo de toda a semana. Então eu vou te pedir, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa aí a notificação e vem saber mais sobre o que está acontecendo dentro do Internacional, o que acontece nos bastidores do clube, beleza? Tamo junto, um forte abraço, tchau!